E aí, queridos, boa tarde. Hoje o assunto aqui vai ser besta da terra e besta do mar. A gente vai falar, acho que 80% da besta da terra, né? Até porque está relacionado com o falso profeta, com o falso ensino, coisas que a gente precisa demais compreender, né? E a gente não vai conseguir compreender sem ter uma meditação, sem pôr nossa cachola para pensar mesmo, né? E Deus faz isso de propósito. Coloca ali no livro do Apocalipse duas bestas, né? Induzindo já você a meditar e pensar sobre o assunto. E o objetivo hoje é falar da besta da terra. Mas para falar da besta da terra, identificar melhor, aprender algumas coisas a respeito dessa besta da terra, a gente precisa da besta do mar, né? Falar da besta do mar para identificar a besta da terra. Então vamos lá. Vamos trabalhar o nome primeiro. Besta do mar. Então no vídeo anterior a gente viu que besta do mar ela está no meio das nações, ou ela é as nações, né? Besta do mar é um conjunto de nações, um bloco de nações. Ou são povos, né? Então é fácil você identificar a besta do mar, né? Porque está falando de nações que vão, nações literais mesmo, né? Povo de guerra, gente que vai na força do braço tentar lutar contra Jesus e a igreja. Besta do mar. Mas onde é que é a localização da besta do mar? Não tem jeito de você saber, porque está falando de povos, né? E você não sabe exatamente quais povos são estes, né? Mas a gente sabe que as nações estão na terra. A besta do mar está na terra, ela não está na água, ela não está no mar literal. Então a gente começa a desbloquear algumas informações. Se a besta do mar está na terra, por que, que a outra besta, que a gente vai falar um pouquinho dela agora, é chamada de besta da terra? Mas qual terra? Será que ela está na mesma terra que a besta do mar está? Por certo, vamos dizer que sim, mas não encaixa o pensamento, né? Tem que ter uma terra em específico que a Bíblia quer falar conosco para a gente compreender e identificar quem é besta da terra. Porque a besta do mar, ela é imensa, né? É quase que universal, porque está falando de todas as nações. Todas as nações vai ter um pouquinho de besta nela, entende? De forma literal. Todas as nações vão se opor ao reino de Cristo, entende? O homem não quer ceder o seu reinado para Jesus, não vai querer ceder assim, entende? Então todas as nações vão se opor, não tem jeito, você entende? Então, a besta da terra, ela tem que estar localizada dentro de um contexto minimizado desta besta do mar. Então, eu vou tentar expressar aqui numa frase quase tudo isso que eu estou falando aqui, né? Então, quando Jesus vem para essa terra e faz ali o sacrifício, né? Porque o sacrifício dele foi suficiente para salvar povos, nações e línguas, né? Isto é, um sacrifício que salvaria toda a humanidade, tá certo? E toda essa humanidade agora precisa passar por um processo de santificação, de preparação e até mesmo de um condicionamento de prática de vida para se encaixar dentro do contexto que ele veio para salvar. E esse pessoal que vai passando por esse processo, Deus deixou um nome, né? Terra. Terra prometida. Uma terra prometida que os profetas falam tanto, né? Israel profanou minha terra, Judá perverteu minha terra, não sei quem fulano lá sujou toda a minha terra de sangue. Deus falando, né, da sua terra, mas é a terra prometida. E a terra prometida, né, eu vou deixar para explicar ela mais detalhadamente no final do vídeo. Porque por mais que eu fale aqui, talvez você não vá conseguir entender exatamente o que é essa terra, né? Então a gente precisa entender o que é essa terra prometida. Qual é a localização dela? De onde até onde? Será que eu estou dentro ou será que eu estou fora dessa terra? Essa terra, inclusive, né, ela representa o livro da vida. Quando você está nela, você tem seu nome escrito no livro da vida. Quando você é expulso dessa terra, seu nome é riscado do livro da vida. Então, tanto é que lá no trono branco, quando for estabelecido o trono branco, algumas pessoas vão ficar sabendo que o nome dela não está escrito no livro. Isto é, ela não está naquela terra. Talvez ela passou por essa terra, morou nessa terra, mas não conseguiu entrar. Muita gente, na verdade, vai passar por essa terra, mas não vai conseguir entrar, né, para a vida eterna.
Então esse é o assunto do vídeo hoje, né? Então a gente vai destacar demais a besta da terra, né? Porque é uma terra que Deus está falando. Não é uma terra assim para você olhar no literal. É uma terra espiritual. E dentro dessa terra espiritual se encontra essa besta que tem 2 chifres que parecem cordeiro, só que fala como um dragão. Então parecer como um cordeiro, você já tem ali a identificação que é religiosidade, que é o cristianismo, né? E o cristianismo está dividido pelo menos em 3 religiões. Ou a religião está dividida em 3. Você tem o judaísmo, você tem o cristianismo e você tem o islamismo, certo? Os 3 são descendentes de Abraão, essas 3 religiões, né? Lutam por uma descendência física, lutam por um local. E lutam também para ser, cada um tem o seu Deus, né? Cada um tem seu rei. E um dos 3 tem que vencer. Ou então nenhum dos 3, na verdade. Quando na verdade talvez a Bíblia está mostrando um outro projeto, uma outra situação, e esses 3 estão brigando entre si, quando na verdade a briga deles não vai dar em nada, porque o local mesmo exato não é o que eles estão pensando ou querendo obter, querendo herdar, entende? E isso acontece com todo mundo, não é só com eles, né? Com o judaísmo, islamismo e cristianismo. Acontece com todo mundo. Todo ser humano é enganado em algum momento. Em algum momento você está lutando por uma coisa, quando na verdade a coisa que você precisa nem está ali naquilo que você está brigando. Ou então você acha que está na Terra Prometida, mas a Terra Prometida não está em você e você não está nela. Quando você medita, quando você para pensar e refletir a respeito da palavra como um todo, não num pedacinho de texto isolado, sabe? Ou numa fala de um pastor, de uma denominação, onde eles dão um jargão lá que Jesus Cristo salva, batiza e leva para morar para o céu. Só erguer a mão e aceitar Jesus. E não é isso que a Bíblia está ensinando, né? Erguer a mão, aceitar Jesus, está batizado, está salvo e já vai morar para o céu. Não tem mais nada para fazer. Então é necessário você ler o manual por completo, né? Recebeu herança? Então vamos ver o que está escrito no manual. E aí o manual vai explicar as condições que você precisa obter, praticar, obedecer, se encaixar, se adequar, se moldar àquele projeto. E aí você entra para a Terra Prometida. Caso contrário, você não vai herdar, né? Você tem a promessa, você pode até temporariamente habitar na Terra da promessa, mas você não herda. Porque durante a habitação você não leu o manual, você não praticou o manual, você não fez a lição de casa. E aí naquele dia não vai ter jeito, não vai ter conversa. Seu nome é arriscado, você é eliminado do arraial. Você literalmente está fora. E aí você vai cair no contexto das virgens, né? Vai ter que bater na porta lá, abre a porta. Abre a porta, o senhor pregou na minha cidade, o senhor fez milagre. Eu ouvi sua mensagem, eu também preguei, eu também ensinei. E aí Jesus vai falar para essa pessoa, né? Aparte-se de mim porque eu não te conheço. Vai para pro lugar de onde tem choro e ranger de dente, que é o lago de fogo. Cruel, né? Cruel você superficialmente olhar para uma situação dessa, né? Mas se você analisar bem a fundo é pior. A situação é bem tensa mesmo. Amém, meus queridos? Mas eu não vou ficar aqui falando a respeito disso, aqui você não vai ficar me vendo. A partir de agora a gente vai entrar para a leitura. Eu separei bastante texto, uns 2 ou 3 profetas a gente vai ler, uns 2 ou 3 textos em Apocalipse e 1 ou 2 textos nas cartas, né, do Novo Testamento, para embasar tudo isso que eu estou falando como introdução a respeito da terra, né, que no caso tem uma besta nessa terra, a besta do mar, que são as nações da onde sai o anticristo, sai a besta da terra de dentro da besta do mar, mas também a igreja sai de dentro do mar, né, ou de dentro das nações, o que é o mundo inteiro, na verdade. Mas a gente precisa entender. E para entender, a gente vai ter que fazer uma leitura. E eu vou gravar a tela do celular. E aí as palavras que forem necessárias serem destacadas, né? Eu vou grifando, vou circulando, a gente vai conversando, batendo um papo. Fique comigo até o final do vídeo, então. A gente vai discutir esse assunto hoje. E eu peço a sua paciência, porque é um assunto difícil de explicar, é difícil de entender, mas a palavra manda a gente perseverar na oração, no bater na porta, perseverar nisso, naquilo outro. E no requisito entender a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, tem que insistir também, perseverar. Uma hora a luz chega, uma hora o entendimento vai chegar para você. E você vai conseguir falar naturalmente a respeito dessas 2 bestas que são muito complexas. E que tem pastor que tem até medo de falar o nome, né? Até o nome ele tem medo de falar, ele tem medo do livro. Ele fica longe desse livro.
quando na verdade é um assunto maravilhoso de entender. E é um assunto que Deus gastou tempo, né? Gastou tempo, sabe? Fez com todo amor, com todo carinho. E inclusive é revelação para nós, né? Ou para aqueles que vão herdar a terra. Quem joga, descarta livro, quem descarta o manual, não vai herdar coisa nenhuma. Quem não quer saber do livro, não quer saber do manual, não quer saber como funciona, não quer saber das condições do proprietário, né? Amém, queridos? Então vamos para a leitura agora. Então, se você me visualizou até agora, você não vai me ver a partir de agora. E aí, se você for ouvir no fone de ouvido, até pode ouvir, mas se você ficar olhando para a tela do celular, é melhor, ou do computador, né? Porque eu vou circular e vou frisar as palavras que vão trazer acréscimos dentro do assunto que eu falei até aqui. Deus abençoe, um ótimo estudo, papel e caneta para anotar os textos, as palavras que vão destacar, que vão trazer revelações. E vamos para frente então, em nome de Jesus. Então, queridos, agora sim, dando continuidade no estudo, a gente vai começar com Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo de número 1. Versículo de número 1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, a gente já viu aí na introdução do vídeo que besta do mar está falando das nações, né? Um bloco de nações, um conjunto de nações unidas num só pensamento, num só propósito, que é lutar contra o cordeiro e a igreja. Ponto. Só que ele tem 10 chifres, né? Ou melhor, 7 cabeças. Essas 7 cabeças, né, está relacionado com 7 impérios, né? Lá em Apocalipse 17 vai ter uma descrição lá dos impérios, né? Então aqui o texto já está dizendo que já está com 7 cabeças, isto é, o 7º império já chegou. Inclusive já está com diadema que já foi coroado, já está estabelecido e partindo para cima. E os nomes de blasfêmia está relacionado às doutrinas, às coisas espirituais que são abominações para Deus, né? Todas essas 7 cabeças adoraram ídolos, né? Essas coisas. Perverter o povo de Deus, né? Vamos dizer assim. Então, por isso é blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. Mais uma vez, voltou lá no passado, né? O urso está falando de Ciro, que é Pérsia. Leão está falando da Babilônia. E o leopardo está falando da Grécia, né? Ok. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então aqui é importante, eu vou circular aqui, porque isso aqui, deixa eu frisar, né? Então isso aqui é importante, ó. Deu o seu trono e grande autoridade. Deixa eu ver, é isso mesmo. Deixa eu arrumar o celular aqui que tá caindo do tripé. Pronto. Então olha só. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso vai acontecer de forma literal na metade da última semana. Porque um pouquinho mais para baixo vai dizer que eles vão ter 42 meses para agir com esse poder, com essa autoridade, com esse poder, com esse trono. Só que, lembrando, eu gosto sempre de trabalhar o texto da seguinte forma. Existe uma linha do tempo onde os impérios foram trabalhados, né? Então, da 6ª cabeça para a 7ª cabeça, que nós estamos vivendo nela, né? De Roma até chegar à Síria, que é a 7ª cabeça, 7º império, a gente tem uma linha do tempo estabelecida onde o espírito da iniquidade, né, opera, trabalha, e com efeito, como Paulo fala, né? Então, dentro desse ponto de iniquidade, a gente vai falar disso também quando a gente lê o profeta Ezequiel e também o profeta Jeremias, a gente vai ver que o povo acaba cedendo, o povo acaba dando autoridade para o inimigo agir, sabe? Quando eu peco, vamos pegar na vida prática primeiro. Quando eu peco, eu dou legalidade para o inimigo agir na minha vida, na minha família, na minha casa. Quando a igreja peca, ela está dando autoridade, ela está dando o seu trono, ela está dando o seu poder para o diabo fazer o que quiser. Vocês percebem? Então, dentro de um contexto, quanto mais o tempo passa, quanto mais a igreja peca, vamos dizer assim, dentro do contexto de iniquidade, idolatria e abominação, quanto mais coisa errada tem na igreja, mais autoridade, mais poder e o trono do diabo vai sendo estabelecido dentro da igreja. Então isso vai crescendo, entendeu? Não começa
lá chega lá na metade da semana, pronto, agora vou dar o trono, vou dar autoridade, vou dar poder. Não, isso vai crescendo, entende? É o mistério da iniquidade crescendo gradativamente, conforme o povo vai pecando e vai errando. E isso que eu estou falando está escrito nos profetas, né? Não é da minha cabeça. Está escrito em texto que fala disso. Então, conforme conforme as obras, né, vai chegando a recompensa, você entende? Num aspecto espiritual, né, vai entrando na operação do erro, mas vai chegar uma hora que o fim disso é lago de fogo. É perder a vida eterna, você entendeu? E agora ele vai falar da besta da terra. Vamos lá aproveitar que a gente já está aqui e já vamos falar um pouquinho da besta da terra, né? Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, para falar como dragão, tem que ter característica dos 7 impérios, né? Numa só pessoa. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então, quem que é a primeira besta? A primeira besta é a besta do mar. E a besta do mar é um conjunto, é um bloco de nações, é um império, né? E o império não é formado sem poder, né? O império é formado com poder. Se não tiver poder, você não constrói, você não levanta um império. E um império não pode permanecer se não tiver um poder atuando nele. E lá no contexto da besta da terra, da besta do mar, foi falado, né? Que o dragão deu seu poder, sua autoridade e o seu trono para a besta do mar, que é o bloco, né, de nações, é coisa literal, né? Mas dentro da coisa literal tem o aspecto espiritual, porque o espiritual anda junto com o literal, como eu falei na parte anterior aí, né, da explicação. A gente vai dando autoridade aos poucos pro diabo, né? Nós como indivíduo e a igreja como corpo coletivo também vai dando autoridade e vai crescendo essa autoridade. Cada vez mais ele vai ganhando poder, né? E ele vai vindo. Entende? Então, olha só, vamos ler de novo o verso 12, né? Exerce toda a autoridade da primeira besta. Então, a primeira besta são povos, nações e línguas, a besta do mar. Que o dragão deu autoridade para ela. Agora, ela vai o quê? Exercer, a besta da terra, né? No caso, vai exercer a sua autoridade, que foi dado para ela. Por que foi dado para ela e não para a besta do mar? É que a besta da terra está dentro da besta do mar, entende? Não é que tem 2 bestas, né? É uma besta só que Deus divide em 2 para a gente entender os detalhes, acrescentar informações. Então essa besta da terra exerce toda a sua autoridade diante da primeira besta, que são as nações, os povos, né? E as línguas, entende? A besta da terra que tem poder, que tem autoridade agora, que foi dado para ela, através da operação do engano, do erro, do espírito da iniquidade que ela própria praticou. E agora ela está recebendo poder, autoridade e trono para exercer diante da besta do mar. Não sei se eu me fiz entender. E faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então a besta da terra, que é um falso profeta, né? Porque recebeu poder e autoridade por meio da iniquidade, por meio de coisa errada, de forma injusta, ela está exercendo esse poder diante das nações, diante do bloco da besta do mar que é maior. E ela faz sinais e prodígios. E faz a terra adorar essa primeira besta, que é a 7ª cabeça, que é o império, entende? Vamos lá, já que vai ficar claro. Então a gente leu até o verso 12, né? Tem mais textos aqui para ler. Olha lá, também opera grandes sinais, que até fogo vai descer do céu diante da terra, diante dos homens. E seduz os povos, né? Mas agora a gente vai para outro texto. Vamos lá para o 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Que Paulo vai falar da vinda, né? E aí a gente vai entender algumas coisas mais. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia.
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então aqui Paulo já está prevendo que no futuro Satanás ia receber autoridade, Satanás iria receber poder e ia se assentar no santuário de Deus. Porque o santuário de Deus não é um santuário em Jerusalém, na terra de Israel. Não é um santuário de pedra levantado, feito por mãos humanas. Porque o diabo é astuto e nisso ele é esperto. E ele está preocupado com tijolo, com concreto, com ferro, com parede. Ele está preocupado com o santuário espiritual. É nesse santuário que ele está querendo se assentar. É neste santuário que ele está recebendo autoridade, que ele está recebendo poder. É nesse santuário que ele vai se ostentando aos poucos, porque ele sabe que o povo vai dando brecha e ele vai ganhando. É igual aqueles lenheiros lá, os caras fazem um cortinho na árvore, colocam uma cunha. Faz mais um cortinho, bate uma cunha, a cunha vai entrando. Conforme a cunha vai entrando, a árvore vai tombando. Então uma árvore enorme é derrubada com uma cunha pequenininha. E o diabo trabalha desta forma. Conforme você vai dando legalidade, conforme você vai dando autoridade para ele, ele vai agindo na sua casa, na sua família, nas suas coisas. E quando você perceber, caiu, tombou. Assim é de forma coletiva com a igreja. Amém? Vamos continuar lendo. Verso 5. Não vos recordar-vos que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, isto é, dentro do tempo determinado, na metade da última semana. É isso que impede que ele se manifeste. Porque se não existisse uma última semana profética, a qualquer momento ele poderia se manifestar, porque o povo está dando autoridade cegamente para ele. Na verdade, acho que talvez até já teria se manifestado já teria se revelado já, porque o povo não para de abrir brecha, né? Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E aquele que agora o detém é o tempo. A única coisa que o diabo não consegue trabalhar é antecipar ou atrasar o tempo. Ele consegue atrasar a obra, ele consegue te atrasar, ele consegue fazer um monte de coisa. Mas o relógio, o tempo, essas coisas ele não consegue mudar. Então ele fica impedido de agir por causa do tempo. Ok? 8. Então será de fato revelado o iníquo, o a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, né? E sinais de prodígio de mentira. E com todo engano de injustiça que perecem aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Lembra que eu falei no início da introdução do vídeo? Muitas pessoas, né, estão no cristianismo, no mundo gospel, estão no corpo de Cristo, abre aspas. Hoje elas dizem que é a igreja. Só que na verdade essas pessoas, né, estão dentro de uma operação de engano, estão dentro de um cenário de mentira, de prodígios, né? Estão operando a injustiça ou praticando a injustiça porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Percebe? Verso 11. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro. A operação do erro. Tá aqui, ó, a operação do erro. Apareceu minha face aí um pouquinho, né? Operação do erro. Vamos aqui. Tá aqui, ó, queridos. A operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então o povo vai ter o que merece, vai ter o que tolera, vai ter o que procura. Percebe, queridos? Então essas palavras que Paulo está falando aqui, você vê que o livro do Apocalipse colabora com isso. Só que Paulo não tirou isso aqui como revelação do Espírito Santo, ou que Jesus ou um próprio anjo veio, sentou na cabeceira da mesa e foi falando para Paulo ir escrevendo os detalhes, isso e aquilo outro, embora houve muita meditação, esforço, dedicação pelo apóstolo, claro, ele fez isso.
mais do que notório. Mas os textos foram tirados, né? Os textos foram tirados dos profetas. A prova disso é que agora a gente vai começar a verificar isso, né? E depois a gente vai finalizar com a carta aos Hebreus. Ezequiel, vamos primeiro em Ezequiel, né? Ezequiel, cadê tu? Tá aqui. Ezequiel capítulo 14, verso 1. Castigo para os idólatras, né? O subtítulo está dizendo, ou a epígrafe. Verso 1. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então foram procurar o profeta, os anciãos de Israel. Verso 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro dos seus corações. Tropeço para a iniquidade. Tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então, olha só. Acaso eu vou permitir que eles me interroguem? É uma palavra assim bem forte, né? Parece que Deus não quer ser consultado. Deus não quer se revelar para tais pessoas. Deus não quer um relacionamento com esse tipo de pessoa. Então tem muita gente no nosso meio assim hoje, nesse contexto. Só ela está falando, Deus não está falando. Deus não responde para ela. Deus não está nem aí para esse tipo de pessoa. Aliás, ele responde. Mais para baixo ele vai explicar como ele responde a esse tipo de pessoa. Vamos continuar. Verso 4. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e que tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Verso 5. Vai prestando atenção. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim, para seguirem os seus ídolos. Então você veja que o negócio é sério, né? Eles se apartaram, né, para seguir os seus ídolos. E muitos hoje têm líderes, né? A liderança do mundo religioso, ou no sistema, no meio da religião, né? Onde tem denominação, cada denominação tem seu líder, né? E é idolatrado, tem ídolo lá dentro. Não só lá, como nos shows, nas cruzadas, nos movimentos, nas marchas. Tudo quanto é reunião solene tem os seus ídolos, né? Tem os seus motivos, que o motivo do coração, a motivação da pessoa estando ali não é o Senhor Deus, mas sim tropeço para a iniquidade, que nem o texto vai continuar falando, né? Vamos ver o verso 6. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas para todas as vossas abominações. 7. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Então veja só, vamos entender uma coisa interessante aqui. Então, ele está falando para a casa de Israel, estrangeiros, ou alguém que mora em Israel, né? E esse morador de Israel vai se alienar, né? Então, alienar é entrar em acordo, né? Aliançar. Tá certo? Ó, fulano lá é aliado do outro fulano. Aliado, alienar, entende? Então, o estrangeiro, alguém que estiver morando em Israel, vai se alienar de mim, né? Então, agora, a pessoa pode olhar num texto desse aqui e falar assim, bom, isso aqui está falando para o Israel da carne, para os moradores lá de Israel, algumas nações que forem visitar Israel da carne e tentar se alienar de mim, né, na interpretação da pessoa, como quem diz, né, eu vou entrar para o judaísmo, eu vou celebrar as festas no literal lá com Israel, vou guardar os sábados, vou fazer as coisas que eles praticam lá, porque eu quero servir o Deus de Israel no contexto de Israel da carne.
E aí esses cumprimentos essas punições vai vir sobre essas pessoas, né? A pessoa pode estar pensando. O profeta Ezequiel recebeu uma missão de profetizar para a casa de Israel. E a casa de Israel não está no local onde o profeta Ezequiel está. A casa de Israel está no meio das nações, no meio dos cativeiros. Não está ali. Como que ele vai falar com a casa de Israel? A não ser por meio daquilo que ele escrever e futuramente a casa de Israel lesse a profecia e entendesse que ele estava sendo enviado para a casa de Israel. Caso contrário, não se cumpriria. Ou a mensagem que o profeta recebeu não se cumpriu. Ou ele foi impossibilitado de executar isso. Deus deu uma coisa que ele não podia fazer. Mas se você entender que o filho do homem, que é Ezequiel, é Cristo, e Cristo vai fazer isso, aí joga a gente para o futuro. Então Cristo tem que vir primeiro, para daí os estrangeiros se alienarem com o Senhor Deus, para daí a pessoa poder morar em Israel, mas não é Israel da carne, a pessoa vai morar no Israel de Deus, o Israel espiritual. É nesse aspecto que a mensagem está levando, entende? É em Israel espiritual, não é Israel da carne. Se alienar aqui é tornar um com Cristo, se unir ao Senhor, porque aí vai fazer sentido o que ele está falando. Porque daí aí vamos ver o verso 8, o que ele vai falar? Ó. Voltarei o rosto contra o tal homem e o farei sinal e provérbio, e vou eliminá-lo no meio do meu povo. E sabereis que eu sou o Senhor. Verso 9. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo, de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. Por que ambos? Porque no contexto acima a gente leu, você vai ver que alguém vai querer consultar Deus por meio do profeta. Então quem está consultando esse profeta também vai levar culpa. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como aquele que a do profeta. Percebe? 11. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contaminem com suas transgressões. Então diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Como quem diz, né? Se essa é uma profecia só para o povo da carne, Israel literal, para que Deus vai querer ser um Deus de um povo na carne, nesse contexto que ele está falando aqui de acusação? Qual a lógica disso, se não for num período de Cristo? E a prova disso, a gente vai ver em Jeremias. Porque Jeremias está com a mesma palavra, poucas palavras diferentes. Jeremias capítulo 23. Vamos pegar aqui, ó. 23, deixa eu ver, a partir do verso 20. A partir do verso 20 a gente vai ler. A mesma profecia. Eu vou lá no topo só para você ver qual é o assunto, né? Qual é o assunto que o profeta vai tratar ali, ó. Olha, ó. Aqui já começa, contra os falsos profetas. Vamos lá para o verso 20. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os seus desígnios do coração. Nos últimos dias, eu vou até marcar aqui para vocês, ó. Nos últimos dias entenderei isto claramente. Então, tudo que ele falou em cima, com relação aos falsos profetas, e ele vai continuar falando aqui para baixo, né, que a gente vai continuar lendo. Verso 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras para o meu povo, e teriam feito o meu povo voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e também não de longe? Então você vê que esse texto aqui, ó, tá lá em Efésios 2, Zacarias, Deus de perto e Deus de longe. Por quê? Quem está perto é a casa de Judá. Ou você pode dizer também que é o Israel da carne, que mora em Israel hoje. Aqueles estão perto, né? Porque o foco é Jerusalém, o centro, o eixo. Mas os de longe, quem são? São a casa de Israel. Percebe? Então, ou seja, acaso sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e também não Deus de longe? Ou 24. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja?
diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome e dizendo: sonhei, sonhei. Verso 26. Até quando acontecerá isto no coração dos profetas que proclamaram mentira? Proclamam mentiras. Que proclamam só o engano do próprio coração. 27. Os quais cuidam em fazer o que o meu povo esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, ou ao companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a verdade. Fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo. Ou seja, o que tem a palha com o trigo? Muita diferença, né? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? 30. Portanto, eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam sua própria palavra e afirmam, e ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, e diz que o Senhor e os contam com as suas mentiras, leviandades, fazendo errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxe ao meu povo, diz o Senhor. Então vocês conseguem perceber que sempre está num contexto de liderança de falso profeta, que está falando coisas que Deus não mandou, está dizendo coisas que Deus não falou, conta sonho mentiroso, rouba, furta a verdade do próximo, em vez de falar a verdade, pega e rouba, omite a verdade e fala mentira para o povo, fazendo assim o povo errar. Então quem está nesse contexto, o que vai acontecer? Deus vai enganar o profeta que está proferindo as mentiras, porque Deus mandou a operação do erro aí. É daqui que Paulo está falando. Daqui de Ezequiel 14, que a gente leu. Que tem a operação do erro. Porque tem tropeço, porque tem o que? Ídolo no coração. Assentou coisas que vão levar para a iniquidade no coração. E esse tipo de pessoa está na operação do erro. Ela não consegue sair. Tudo que ela fala vai trazer engano. Mas quem tem a minha palavra deve falar a verdade. Não omitir a verdade do seu companheiro. Isso é sério, né, queridos? Então a gente leu Ezequiel, a gente leu Jeremias, Apocalipse 13. Segundo aos Tessalonicenses, a gente... Eu não sei se a gente leu, a gente já leu, né? Já leu. Então agora a gente vai para Hebreus capítulo 11, porque agora vai falar do contexto da terra, né? No caso, a besta da terra, voltando ao assunto da besta da terra, né? Para identificar melhor a besta da terra. Você viu que tudo isso é característica de besta da terra. Todos os textos que a gente leu. Hebreus capítulo 11, né? A gente vai ler do 8 ao 12 e depois os últimos versos do capítulo. Diz assim, ó. Isso aqui é para a gente identificar, tá, queridos? A respeito da terra que toda a Bíblia está falando. Entendeu? A gente tem que ter um ponto, a gente tem que encontrar dentro da palavra qual é essa terra, que terra é essa e por que essa terra. Por que Deus está falando desta forma? Olha só, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que haveria de receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, tá certo? Como que em terra alheia, habitando em tendas. Isso aqui o significado é cuidar de coisas espirituais. Olha lá, habitando em tendas como Isaac e como Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, que no caso é herdar uma terra que mana leite e mel. Entende? Então tudo isso, queridos, é o contexto dos profetas. Sabe? Essa terra pode ser manchada, essa terra pode ser pervertida, essa terra pode ser adulterada, um monte de coisa pode acontecer com essa terra. Mas Deus tem os recursos, tem as ferramentas, tem os mecanismos de ir fazendo limpeza, de ir cortando, sabe? De ir eliminando. Mas sempre está acontecendo coisas ruins com essa terra. 12. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu, né?
e tão inumerável como a areia que está no mar. Então aqui já tem duas descendências, ó. Uma descendência como as estrelas do céu e a outra como a areia que está na praia do mar. Então, olhando para o mundo, besta do mar, praia do mar, é todos os filhos de Abraão. Todos são descendentes de Abraão, porque estão numa descendência de sangue mesmo, entende? Literal. Saiu de Abraão. Mas herdar a terra como uma descendência numerosa como as estrelas do céu, já ia ter outro padrão, outro tipo de situação, entende? Aí já não é mais aquele mesmo número. Estrelas dos céus, né? Então, tem muito mais areia na terra, ou na praia do mar, do que estrela no céu, porque a estrela no céu tá uma aqui, outra ali, não tá uma pertinho da outra sempre, entende? Então, se fosse possível fazer uma contagem entre as estrelas e a areia, né, o número de pessoas, né, como areia na praia do mar, sobrepõe de número muito grande em cima das estrelas. Porque as estrelas são pouquíssimas, perto da quantidade de areia que existe. Isso para falar da descendência que vai ser glorificada, a descendência espiritual, em contraste à descendência maior, que é a que está na praia do mar, que são os filhos na carne. Por isso que a igreja é governo e é um pequeno grupo que vai governar a terra, que é um corpo maior de habitantes. Beleza? Não é um assunto aqui do vídeo, mas vou aproveitar que está aqui no texto, né, já explicar isso aqui. Verso 13. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as mesmas promessas, vendo, porém, de longe, saudando e a confessando, porque eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, eles morreram na fé, mas não sem ter obtido a promessa. Tá vendo aqui? Sem ter obtido a promessa. Ou seja, não se concretizou. E a prova disso está lá no verso final, ó, 39 e 40. Vamos para lá. Que vai falar do mais, vai esticar, né? Vai estender uma linha do tempo de falar de várias pessoas. E aí vai chegar aqui, ó. Verso 39, né? Vamos esticar aqui para pegar tudo. Aí. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não, tá, querido? Obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Qual promessa? De habitar na terra. Então, a terra que está sendo falada, tanto nos profetas quanto no livro do Apocalipse, é essa, a terra da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, o corpo de Cristo não tá formado ainda. Enquanto o corpo de Cristo não for formado, enquanto o número de estrelas no céu não chegar ao seu número exato, não tem como eles ressuscitarem, não tem como eles herdarem primeiro do que nós. E nós não podemos herdar primeiro do que eles. Né? E aqui já é um checkmate no arrebatamento secreto. Né? Como que eu vou entrar na Terra Prometida antes dessa galera aqui? Porque essa galera aqui do capítulo 11 só vão ressuscitar lá na 7ª trombeta do Apocalipse 11. Do capítulo 11 de Apocalipse. Ou seja, se a gente for arrebatado antes da grande tribulação, nós vamos herdar a terra da promessa antes deles. E aí fica fora, né? Do padrão, né? E agora tem mais um texto de Nambuja e eu faço um resumão de tudo. Isaías 8, versículo número 8. Então, o contexto aqui de Isaías 8 é o rei da Assíria, né? Emanuel, Deus conosco e tudo mais. Príncipe da paz, né? Deus maravilhoso, etc, né? Emanuel nasceu. Vamos lá. Penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço, e as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Então você vai ver que aqui, ó, o rio Eufrates vai transbordar, e é espiritual, né? Vai encher a terra de doutrina, de falso ensino, de falso profeta, de abominação, de iniquidade, de idolatria. Esse monte de coisa que a gente está trabalhando no vídeo aqui. A terra vai se encher de tudo isso, vai entrar na terra de Judá, literal, vai preencher a largura de toda a terra, de toda a tua terra, ó Emanuel, que é Cristo. Ou seja, num contexto literal, vai estendendo o mundo inteiro. Mas também o corpo de Cristo vai ser atingido, porque é a terra que a gente está tratando, que é a terra da promessa. Só não vai atingir, vai até o pescoço. Só não vai atingir a cabeça, porque a cabeça é Cristo. E Cristo ele não pode tocar, mas o corpo ele toca.
Percebe? Então essa terra, queridos, é a terra que mana leite e mel. É dessa terra que sai a besta da terra, o falso profeta, a iniquidade, tudo essas coisas, o espírito da iniquidade, sabe? Tudo que foi falado no vídeo aqui. Entra, sai dessa terra, ou seja, do corpo de Cristo. E a terra, na verdade, ela é espiritual, né? É o corpo de Cristo, é a igreja verdadeira. É a igreja verdadeira. Então poucos vão entrar nessa terra por questões de não entender, né? Às vezes você tá na guerra e não sabe por que você tá lutando, por causa do quê? Não tem um objetivo, você não sabe para onde você vai. E se você vencer a guerra, você não sabe também o que vai acontecer depois. Aliás, pela palavra, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Você já sabe da vitória. Mas e depois? E aí? Se perguntar para você, você não vai saber responder. Você vai falar que é festa, que é só alegria. Mas existem coisas que vão acontecer depois, né? E a Bíblia mostra, ela explica. Então, são essas coisas que vão te diferenciar. É a sua curiosidade, é o seu comportamento em querer saber mais a respeito da palavra, a respeito deste manual e entender por que deste manual, por que besta da terra, por que besta do mar, sabe? Por que dragão, e etc, etc, etc. Tudo isso Deus leva em conta. Aonde é que está seu coração? Se está em entender e obedecer a palavra ou se você está com tranqueira, com iniquidade, que vai te levar. Coisas que vão te fazer você tropeçar e levar para a iniquidade. Onde Deus vai colocar você num caminho de operação de engano, operação de erro. Porque você não está dando crédito para a verdade. Você não está colhendo o amor da verdade, como Paulo fala. E aí, infelizmente, o destino é lago do fogo, lago de fogo. Não tem outro destino. Ou o trono branco, né? Você pode se deparar com o trono branco, mas mesmo assim é quase certo a sua ida para o lago de fogo. Você só vai saber por que você está indo para o lago de fogo. É a única diferença. Você não ir antes. Quem vai antes é o pessoal que vai receber a marca da besta, vai lutar contra Jesus, vai estar vivo na grande tribulação, vai guerrear na força do braço, né? A maior parte é besta do mar. E vão inaugurar o lago de fogo. Mas pode ser que você morra antes, ou durante as guerras, ou até antes, ou talvez nesse período agora você morra. E aí você vai ressuscitar lá no trono branco. E depois você vai ser condenado, jogado no lago de fogo. Você só vai ficar sabendo por que você está sendo jogado. Porque vai estar escrito lá no livro das obras, as suas ações. Você me negou, você descartou o manual, você deixou de lado trechos da palavra, você só pegou o que convém para você, sabe? Um monte de coisa. Você não falou a verdade pro seu próximo, você falou mentira, você seguiu o falso profeta, você fez isso, você fez aquilo outro. Você esteve no sistema, você defendeu o sistema e não me defendeu. Um monte de coisa dessa você pode ouvir lá no trono branco. E aí, ou seja, você vai acordar, mas vai lá diante do trono. Em vez de entrar para a vida eterna, você vai entrar para o lago de fogo. Então, eis aí a questão, e eis aí um bom motivo para você pensar, refletir e rever realmente. Para que você está querendo herdar essa terra? Para que você está querendo ser cristão? Por que você quer se envolver com a palavra de Deus? Você quer se envolver com a palavra de Deus para herdar essa terra? Ou você quer se envolver com a palavra de Deus para se promover? Para fazer comércio? Para lucrar? Ou para se aparecer, para aparecer na foto? Qual é o objetivo? Você viu através dos textos. Deus sonda o coração, ele não é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Não tem onde você se esconder. Ele vai te achar, ele vai encontrar o que está no teu coração. Aliás, a palavra fala, né? Que é uma espada de dois gumes. Ela penetra, faz divisão entre alma e espírito. Ela vasculha todo o nosso ser. Então não adianta você falar da boca para fora que é verdadeiro, quando na verdade o seu coração é cheio de engano, cheio de idolatria, cheio de soberba, cheio de arrogância, cheio de coisas que não vai acrescentar em nada. Você vai perecer, a família vai perecer, quem está te seguindo vai perecer, sabe? É uma série de coisas que está em jogo. Não vale a pena ficar lutando por uma coisa que você não sabe do destino ou o desfecho. É melhor você abrir o coração, abrir a mente e deixar essa palavra maravilhosa entrar no teu coração e fazer realmente um mover aí, uma limpeza, uma faxina, para que você venha recuperar todo o tempo perdido, venha fazer parte, inclusive, de uma restauração aí que Deus está fazendo nos últimos dias. E a porta está aberta para isso. Mas é necessário abandonar tudo isso. Virar as costas para essas abominações, deixar de lado essas tranqueiras,
Esses ídolos, esses seguidores, esses falsos profetas, essas doutrinas de homens, esses princípios humanos, todo esse tropeço de iniquidade, sair da operação do engano, é uma série de coisas. Sair da besta da terra, não ser cúmplice, nem ser participante dela, e ser contra, entendeu? Falar a verdade, doa quem doer. E defender a verdade, colocar a camisa da verdade, vestir a camisa da justiça, largar a mão dessa injustiça que você defende hoje e partir para cima. Caso contrário, seu destino é lago de fogo. Caso contrário, seu destino é a espada de Jesus, né? Lá no tempo da grande tribulação. Porque se você não se arrepender, ele fala para a igreja de Sardis, se eu não me engano, hein? Se você não se arrepender, eu vou pelejar contra você com a espada que sai da minha boca. Ou então eu vou remover o seu candeeiro do lugar, que é riscar o nome do livro da vida. Então tem uma série de textos que fala disso, querido. A Bíblia está cheia de textos que fala que a gente tem que cuidar, tem que zelar da nossa coroa para não ser tomada. Tem que cuidar. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.